Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos mostra que Deus não se limita às nossas expectativas e concepções humanas. Ele pode se revelar de maneiras inesperadas e nos chamar a sair da nossa zona de conforto e a caminhar com Ele sobre as águas turbulentas da vida. Ele nos convida a ter fé e a confiar na Sua presença e no Seu poder, que nos sustenta e nos salva. Ele nos ensina que não devemos ter medo, mas sim coragem, pois Ele está conosco e é o Filho de Deus. Primeira leitura. Não tenha medo, tenha fé. Deus está com você e é o seu sustento. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, ao profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na primeira leitura, o profeta Elias estava fugindo da perseguição da rainha Jezabel, que queria matá-lo por ter derrotado os profetas de Baal. Ele se refugiou no Monte Horebe, onde Deus lhe falou. Mas Deus não se manifestou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim no murmúrio de uma leve brisa. Assim, Deus mostrou a Elias que ele não precisa de sinais espetaculares para se revelar, mas sim de um coração atento e sensível à sua voz. Na nossa vida, muitas vezes buscamos a Deus nas coisas grandiosas e extraordinárias, mas nos esquecemos de que Ele também está nas coisas simples e ordinárias. Ele fala conosco na oração, na palavra, na Eucaristia, na natureza, na história, nas pessoas. Precisamos aprender a escutar a sua voz no silêncio do nosso coração e a responder ao seu chamado com confiança. Salmo responsorial. Deus é bondade e salvação. Ele faz brotar a fidelidade e a justiça na terra. Louve-o com gratidão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas, a justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. O Salmo responsorial de hoje é um canto de esperança e de louvor ao Deus que restaura o seu povo depois do exílio na Babilônia. Ele celebra a bondade e a salvação de Deus, que faz brotar a fidelidade e a justiça na terra, como frutos da sua aliança com Israel. Ele também pede que Deus continue a abençoar o seu povo com a paz e a prosperidade. Na nossa vida somos chamados a reconhecer e a agradecer as maravilhas que Deus realiza em nosso favor. Ele nos liberta dos nossos pecados, nos reconcilia consigo mesmo, nos dá o seu Espírito Santo, nos faz seus filhos adotivos, nos concede os seus dons. Ele é o nosso bem maior, o nosso tesouro, o nosso tudo. Louvemos a Deus com gratidão e vivamos em comunhão com Ele e com os nossos irmãos. Segunda leitura. Deus escolheu Israel como seu povo. Dele nasceu Cristo, o Senhor de todos. Bendiga-o com amor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas, em Cristo, digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende,
Quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo expressa o seu amor e o seu sofrimento pelo seu povo, Israel, que não reconheceu a Cristo como o Messias prometido. Ele diz que gostaria de se sacrificar por eles, se isso fosse possível, pois eles são os destinatários das promessas e das alianças de Deus, e deles nasceu Cristo, o Senhor de todos. Paulo mostra assim o seu zelo apostólico e a sua compaixão pelos seus irmãos de raça. Na nossa vida, somos convidados a imitar o exemplo de Paulo e a ter um coração missionário e misericordioso. Devemos anunciar a Cristo a todos os povos, especialmente aos mais afastados e resistentes à sua mensagem. Devemos também bendizer a Deus por nos ter escolhido como seu povo e por nos ter dado Cristo, o seu Filho amado, que é o centro da nossa fé e da nossa esperança. Evangelho. Deus caminha sobre as águas e nos chama a segui-lo. Ele estende a sua mão e nos salva da aflição. Adore-o com fé. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor, eu espero em sua palavra. Hosana, ó Senhor, vem, me salva. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu! Não tenhais medo!" Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro, e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelista Mateus narra o episódio em que Jesus caminha sobre as águas e salva Pedro do afogamento. Depois de ter alimentado a multidão com 5 pães e 2 peixes, Jesus mandou os discípulos entrarem na barca e seguirem para o outro lado do mar, enquanto ele se retirava para orar. Durante a noite, uma tempestade se levantou e os discípulos ficaram com medo. Então Jesus veio até eles, andando sobre o mar, e lhes disse: "Coragem! Sou eu! Não tenhais medo." Pedro, querendo provar a sua fé, pediu para ir ao encontro de Jesus, caminhando sobre a água. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Esse relato nos mostra que Jesus é o Senhor da natureza e da história, que tem poder sobre as forças do mal e da morte. Ele nos convida a confiar nele, mesmo nas situações mais difíceis e desafiadoras da vida. Ele nos sustenta com a sua graça e nos salva com o seu amor. Ele nos ensina que a fé é um dom que devemos cultivar e fortalecer, pois ela nos permite ver além das aparências e reconhecer a presença de Deus em nossa vida.
A liturgia de hoje nos revela o rosto surpreendente e amoroso de Deus, que se manifesta de formas inesperadas e nos chama a confiar nele. Ele nos convida a sair da nossa zona de conforto e a caminhar com ele sobre as águas turbulentas da vida. Ele nos sustenta com a sua mão poderosa e nos salva com o seu coração misericordioso. Ele nos ensina que não devemos ter medo, mas sim coragem, pois ele está conosco e é o Filho de Deus. Que essa certeza nos encha de paz, amor e fé. Que ela nos inspire a louvar a Deus com gratidão e alegria. Que ela nos motive a anunciar a Cristo com zelo e compaixão. Que ela nos ajude a viver em comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre no seu amor. Amém. Deus é surpreendente e amoroso. Confie nele e caminhe com ele.